A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs que fazem a Escola Bíblica Dominical. Estamos iniciando mais um programa EBD na Web, com subsídio para as lições das classes de jovens de 18 a 25 anos. E hoje estaremos trazendo um breve comentário sobre a lição de número 3, o dinheiro e seus perigos, já desenvolvendo um pouco mais a primeira tríade do tema central da lição, dinheiro, sexo e poder. Hoje estudaremos a síntese que está na lição. O dinheiro é útil e necessário, todavia o apego a ele pode impedir a entrada no reino de Deus. O texto do dia está em Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 22. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste porque possuía muitas propriedades. O texto bíblico está no mesmo capítulo, nos versículos 16 ao 24. Atenção aos objetivos. Evidenciar o perigo de tentar compensar o amor ao dinheiro com obras e religiosidade e refletir a respeito do perigo de se perder a vida eterna ao apego demasiado aos bens materiais. O pano de fundo desta lição é o diálogo que o Senhor Jesus travou com o jovem rico, baseado aí no texto do Evangelho de Mateus. Vamos a esta leitura. E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá-os aos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Diálogo muito conhecido nosso, que estudamos a palavra de Deus e que traz lições muito profundas. A primeira delas é o perigo de coisificar a salvação. Nós observamos que este jovem rico possivelmente fazia parte da elite da época. Sabemos que o povo de Israel, de Jerusalém, sofria o Império Romano subjugado a ele, e ali havia uma grande multidão pobre, uma grande multidão desprovida de bens, de recursos materiais, e uma elite mais achegada ao Império, que possuía favores, possuía prioridades. Este jovem, com certeza, estava nesta classe alta, embora ele conhecesse a lei e se esforçasse para praticá-la. Porém, ele via a salvação como algo que pode ser adquirido baseado nas obras, baseado nas posses que possuímos. E o Senhor Jesus, no diálogo, quis mostrar justamente a ele que a salvação ela é fruto da fé e do arrependimento. Reconhecer e ter interesse pela salvação, achá-la necessário, não é suficiente para ser salvo. Em Cristo, a salvação é operada através de arrependimento, de uma postura de fé que leva à transformação de vida. Você está vendo aí, no rodapé do vídeo, algumas referências bíblicas que podem ser utilizadas e que demonstram que o primeiro passo para a salvação é uma atitude de fé e de arrependimento. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 15, nós vemos a pregação do Senhor Jesus quando foi a Galileia, iniciando aí as suas mensagens públicas, dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O apóstolo Pedro também, em sua pregação, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, nós vamos ver no versículo 19: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos,
para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Esse arrependimento aqui significa alargar o pensamento, observar que há algo maior disponível para nossas vidas. Não é só ficar triste porque fez alguma coisa errada, mas é simplesmente enxergar esta novidade de vida. Perceber que o que você é, o que você tem, não é suficiente para adquirir a vida eterna em Cristo Jesus. Muitas pessoas frequentam a igreja, acham interessante o trabalho da igreja, a liturgia do culto, as pregações, até se emocionam. Mas quando essa mensagem vai no âmago da alma e exige mudança de vida, exige desapego, desprendimento de algo que as pessoas amam, em detrimento de fazer a vontade de Deus, as pessoas fogem, as pessoas não querem entregar-se completamente à palavra. E aí, às vezes, até deixam de frequentar a igreja. Mas, quando nós queremos dedicar a nossa vida completamente a Cristo, muita coisa tem que ser renunciada. E quando se fala de pessoas ricas que têm que renunciar às suas riquezas, com certeza isso é uma pedra no sapato. Não que Deus, Cristo, apenas abençoe os pobres com a vida eterna e com a salvação. Não que para ser salvo eu tenho que abrir mão de todas as minhas riquezas. Não, mas eu tenho que abrir mão do meu eu. E o ego, a vaidade, o orgulho, o apego daquele jovem estava totalmente nas suas propriedades. Foi por isso que ele não conseguiu obter o bem maior da vida em Cristo, porque ele acreditava que os seus bens estavam em primeiro lugar, como nós podemos observar no diálogo. Jesus, na sua onisciência, soube conversar com aquele rapaz. Aquele rapaz era um praticante da palavra. Ele sabia que não bastava um requisito para se achegar a Deus. Ele chega dizendo quais são os pré-requisitos para eu obter a salvação. E Jesus, de forma muito sábia, lista nesse checklist os pontos que aquele jovem já cumpria. Olha, tu não vai furtar, tu não vai matar, não vai cometer adultério, não vai dizer falso testemunho, vai honrar teu pai e tua mãe. O jovem disse, na minha lista aí tudo isso está marcado com ok. Tem mais alguma coisa? Jesus disse, tem. E era justamente aquela que esse jovem não havia cumprido e que, observamente, pelo texto, não conseguiria cumprir. Pega tudo que tens, vende e dá aos pobres. O diálogo ficou encerrado, travou a conversa, encerrou o discurso. O jovem ficou triste, abaixou a cabeça, calou-se e foi embora, sem falar mais nenhuma palavra, mostrando que as suas riquezas estavam na sua vida em primeiro lugar. Os judeus, irmãos, vale a pena você que é professor observar esse contexto histórico, eles acreditavam que a riqueza era sinal da bênção e da aprovação divina. Então, quanto mais rico, quanto mais bens materiais, quanto mais ouro, prata eu tivesse, mais eu sinalizava na minha vida que Deus se agradava de mim e me abençoava. Isso aqui vai ser desconstruído ao longo dos evangelhos com o discurso do Senhor Jesus. É por isso que esse jovem se considerava na posição de reivindicar a salvação. Olha, Jesus, eu cumpri tudo, dar aí a minha parte, como se a salvação fosse um produto que se possa adquirir. Nós vamos observar através da palavra que a salvação ela é fruto da fé. E você pode, querido professor, querida professora, trabalhar alguns momentos da sua aula o capítulo 4 da carta de Paulo aos Romanos, que fala sobre a justificação pela fé. Romanos 4 e 2 nos diz, porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Versículo 4, ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Observem que para obter a salvação não preciso fazer boas obras. Salvação ela vem através da fé. Apóstolo Paulo, apóstolo Tiago vão trazer bem desenvolvido esse tema na carta aos Romanos e na
Epístola Universal de Tiago. Eu não faço boas obras para ser salvo. Ao contrário, eu faço boas obras porque sou salvo. A relação de causa e consequência muda. Há religiões que ensinam as pessoas a praticar obras de caridade, pois assim elas vão ganhar um crédito no céu com Deus. Então eu estou comprando, eu estou adquirindo a salvação. Isso não existe. Biblicamente e teologicamente, essa é uma interpretação errônea, equivocada, no mínimo. Pelo contrário, as boas obras já são um reflexo, um sinal, uma evidência da obra salvífica que Cristo tem feito na minha vida, onde a partir de agora, através de uma mudança de vida e até epistemológica, eu consigo agora partilhar o que tenho. É uma mudança radical. Pessoas que são muito apegadas aos seus bens precisam nascer de novo, precisam se encontrar com Cristo Jesus. Detalhe do diálogo. Por que Jesus dá essa resposta quando o rapaz lhe chama de bom mestre? Esse bom mestre aqui não tinha um significado ético, mas um significado ontológico, de desenvolvimento, a natureza do ser. Uma casa, ela é bem feita, que casa boa, porque teve um bom arquiteto, um bom engenheiro, um bom pedreiro. Uma comida é considerada boa porque teve um bom cozinheiro por trás. Um quadro pintado se torna uma obra-prima porque um bom pintor o fez, o confeccionou. Então esse bom aí do material reflete o bom, a qualidade bom de quem o fez. Jesus está tentando explicar isso ao rapaz, pois os fariseus acreditavam que se tornavam bons, justos, piedosos pelos atos que eles praticavam. E Jesus vai dizer, não existe bom senão Deus, ou seja, as obras boas que tu praticas, na verdade não são boas porque tu és bom, mas é porque Deus Pai é bom e nos motiva a fazer todas essas coisas. Um tapa sem mão, me permite a expressão, nessa corrente doutrinária que estava na mente dos fariseus, de muitos judeus daquela época. Estou fazendo uma boa ação e isso me torna um homem bom. Não! Bom é Deus, com sua misericórdia, com a sua justiça, com a sua benevolência, com a sua bondade e benignidade. E nós, que passamos a segui-lo, a servi-lo, também refletimos essa bondade de Deus e não nossa, através da nossa vida. Então você pode tentar fazer aí uma atividade hermenêutica mesmo, de interpretação, e perguntar aos alunos por quê, o que eles acham, o que eles compreendem, e ao Jesus dar essa resposta. Porque, na verdade, no grego, na forma original, Jesus respondeu, por que me perguntas acerca do bom? Bom é Deus, não sou eu. O jovem ali estava num jogo de palavras querendo se autoproclamar, se auto-justificar, e Jesus, que é onisciente, conhece tudo muito bem, deu a resposta devida. Outro texto bíblico que pode ser endossado nesta aula acerca da justificação pela fé está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Veja que coisa linda, sois salvos pela graça, o veículo é a fé, e isso é dom de Deus. Até a nossa salvação é um presente dado por Deus. A salvação está muito mais para presente do que para aquisição. Louvamos a Deus porque fomos alcançados pela sua misericórdia. E porque ela não é fruto de obras, porque senão a glória seria de quem adquiriu. Fui salvo porque fiz tudo. Lembra da oração do fariseu publicano? O publicano era pobre de espírito, ele reconhecia que a sua dívida diante de Deus era alta e ele não poderia pagá-la. Já o fariseu vem com a prancheta, com o seu checklist. Dou meu dízimo, não mato, não roubo, frequento os cultos, sou um homem justo, Senhor. Aquele homem era pobre, espiritualmente mesmo, mais pobre do que o publicano, espiritualmente falando.
Havia uma miséria espiritual, pois ele não reconhecia a bondade de Deus na sua vida, mas ele se autoproclamava justo. E nós conhecemos bem o desfecho desta oração. O publicano foi aceito e recebido, e o fariseu não. A oração dele não subia para Deus. No original grego diz que ele orava de si para si. Que coisa terrível. Que possamos olhar para o Senhor, colocar nele a nossa confiança e reconhecer que tudo que temos em nossa vida não é mérito nosso, mas é a graça de Deus em nossas vidas. Jesus tinha um cuidado muito grande com a riqueza, com a forma como as pessoas lidavam com ela. Nos 4 evangelhos nós vamos ter mais de 90 citações diretas de Jesus sobre as riquezas. Por que ele batia tanto nessa tecla? Porque os judeus acreditavam que, sendo rico, eles estavam demonstrando a bênção de Deus na sua vida. Mas a ótica de Jesus muda. Enquanto os judeus estavam tentando adquirir bens e juntar riquezas para que o outro visse que Deus era na vida dele, Jesus desconstrói essa ideia dizendo, olha, pega tudo que vocês têm e divide com o pobre. Tu que tem 2 túnicas, pega uma e dá ao teu próximo. Pega aí a tua riqueza, divide tudo com os pobres. Leva o pobre para a tua casa para comer a tua comida. Partilha, divide, comunga. Essa era a matemática do céu proposta por Cristo Jesus. Então, nós vemos aí o perigo de ser apegado ao dinheiro. O perigo não está no dinheiro, nem na riqueza. O perigo está no apego desenfreado para com ele. Não podemos compensar essa salvação com nossas obras, nem olhar para os nossos pecados e pensar que praticando boas obras nós iremos apagá-los. Quem apaga pecado é o sangue de Cristo, o sangue da remissão. Então, tudo isso, você, professor, trazendo na sua classe, sua aula será uma bênção e, com certeza, os seus alunos serão alcançados pela palavra de Deus. Nós queremos agradecer a todos que estão acompanhando as lições aqui do programa EBD na web. Professores de escola dominical, lideranças, mesmo alunos, obreiros, irmãos de outros departamentos que se interessam pela palavra de Deus. Agradecer o apoio do nosso pastor presidente, o pastor da igreja, pastor Roberto José dos Santos. Também todo o apoio e o trabalho do Departamento de Comunicação e Mídia da nossa IEDALP, na pessoa do pastor Dário José, evangelista Jailson Trajano e toda a equipe. Há toda uma equipe por trás desse trabalho, os famosos bastidores. Os irmãos que operam as câmeras, que fazem a edição dos vídeos, o áudio. Deus abençoe a todos vocês, queremos aqui deixar a nossa gratidão. Continue orando por este trabalho, para que o Senhor continue nos dando entendimento da sua palavra e graça, e com certeza muitas vidas serão alcançadas. Então, amado irmão, amada irmã, finalizamos mais um programa EBD na web com o subsídio para a lição de número 3. É importante ao fim da aula nós asseverarmos que Deus não salva só pobres ou ricos, hein? Jesus disse que é mais difícil um rico entrar no reino dos céus do que o camelo passar no buraco da agulha. Tem pessoas que dizem que esse camelo era o animal mesmo, outros vão dizer que o camelo era um tipo de nó daquela época. Independente se é uma coisa ou outra, o que Cristo quis dizer era a dificuldade do rico que é apegado à sua riqueza entrar no reino dos céus. Na verdade, a dificuldade de qualquer apego, não só às riquezas. Se nós colocamos alguma coisa no lugar de Deus, teremos dificuldade de obter o seu favor e a sua bênção. Mas não quer dizer que os ricos não serão salvos. A palavra de Deus é claríssima. Se nós lermos e interpretarmos sobre a orientação do Espírito Santo, com certeza não cometeremos esses equívocos. Que Deus nos ajude e que aprendamos a colocar a nossa esperança tão somente no Senhor, o nosso Deus. Peça também orientação ao Senhor e até mesmo a outros colegas, professores, para estar sempre preparando atividades ao longo das aulas. Não passe os 50, 60 minutos, amado professor, apenas falando. Às vezes o aluno está sentado ali, mas a mente já está bem longe. Chama a atenção dele, convida ele para falar,
para apresentar, discorrer um tópico, elaborar um texto escrito, trazer uma imagem. Isso é importante, pois chama a atenção. Com a graça de Deus e a ajuda do Espírito Santo, com certeza você fará um bom trabalho e através da sua vida, muitas vidas serão alcançadas. Deus abençoe a todos e uma excelente semana em nome de Jesus.